porque eles não conseguem mais vender, ninguém consegue mais comprar, está todo mundo segurando. Então a crise está se espalhando no mundo afora. O presidente do Brasil, que outra hora estava se gabando, dizendo que não chegaria aqui, agora mudou o seu discurso e agora já está temendo. E tem que fazer várias reuniões para que as firmas não mandem mais ninguém embora. A história está mudando. E a crise cada vez mais está se apertando. Houve uma depressão terrível nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, que muita gente se matou devido à crise. Muita gente perdeu negócio. E quando um homem rico perde dinheiro, que ele já não se torna mais um milionário, ele não é igual a nós que consegue se controlar e se manter. Não, ele rapidamente morre. Ele rapidamente tira a sua vida, porque ele não consegue lidar com a falta de dinheiro. Então naquela época muita gente se matou. Era uma crise terrível. Hoje a crise não é como uma queda, nem chega perto, mas é uma crise, em que muitas pessoas estão com medo. Eu trabalho com uma pessoa que conhece um homem que era presidente de uma multinacional nos Estados Unidos. Esse homem tinha iate, e qualquer lugar que ele fosse, ele mandava o seu iate ficar ali. Se ele estivesse em Miami, estava lá o seu iate. Se ele viesse no Brasil, estava lá o seu iate. Era um homem rico e poderoso, um brasileiro, vice-presidente de uma firma multinacional. Foi mandado embora devido a essa crise. E está desesperado e é conhecido lá no meu patrão. Que coisa, né? O homem já está rico, já pode viver a vida inteira passando o melhor coisa para o seu filho, o melhor colégio, vai comer do bom e do melhor, não precisa trabalhar nunca mais na vida, mas porque foi mandado embora está desesperado. Que coisa. E a gente aqui com um salário de quanto? Isaac falou que ninguém quer mais 5 mil aqui, né? Então a gente vive com um salário desse e Deus está abençoando. É bênção de Deus, né? É bênção de Deus, né? Mesmo assim, dando glória a Deus, sorridente, feliz da vida, por estar um domingo quente como esse nessa igreja e ouvir um pastor falar. É coisa maravilhosa. Quando servimos de buscar o Deus. Aleluia! A fé é um homem impossível. Glória a Deus! Leva, e tem graça de levar. A crise de Israel foi pior do que essa crise, do que essa grande depressão de 1929, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Foi pior do que todas as coisas que eu já vi na minha vida, porque lá chegou uma situação em que os homens pegavam uma cabeça de um jumento e cozinhavam com esterco de pombos e se alimentavam disso. Quem já comeu esterco de pombo aqui? Eu conheci um homem que ele teve que comer a ração de cachorro, porque passou uma situação terrível na vida dele. Então ele comprava a melhor ração de cachorro para poder se alimentar. Não é brincadeira, é verdade. De uma situação que ele estava passando. Mas naquela época, os homens pegavam uma cabeça de jumento e com um esterco de porco faziam um cozido e se alimentavam. Aí o rei estava passando pela cidade e viu duas mulheres conversando. E uma mulher falou para o rei: ô rei, olha como está a minha situação. Eu e essa mulher combinamos algo maquiavélico, terrível, porque a fome apertou. E não poderíamos fazer de uma outra forma a não ser isso que nós combinamos e tratamos. Eu matei o meu filho, cozinhei meu filho e nós comemos essa criança. Agora é a vez dela matar o seu filho, cozinhar o seu filho para nós nos alimentar. Mas ela não quer fazer isso. Quando o rei ouviu isso, rasgou as suas vestes, porque era um costume, e ainda era do povo de Israel, rasgar suas vestes como um sinal de tristeza e de pânico pela situação que está vivendo. Quando o rei ouviu isso, ele rasgou as suas vestes. E todos viram no rei um terror, um pânico, um sofrimento terrível. Porque o exército da Síria tinha cercado Samaria. Era o maior exército daquela época que vocês possam imaginar. Eram milhões de soldados contra uma cidade pequenininha. E quando cercaram Samaria, Samaria não podia mais vender, Samaria não podia sair para comprar nada, estava cercada. E só havia pânico e medo. A água estava acabando, a comida acabou. E o povo então estava vivendo essa situação de pânico, de terror. E o rei, por ser o líder, quando ouviu isso, sofreu muito, porque não era o seu plano, não era o seu desejo.
Então a situação, a crise daquele povo era terrível. Era terrível. E parecia que não havia mais jeito e mais solução. Porque a morte estava batendo na porta de Samaria. Porque eles acordavam de manhã e já não tinha mais nenhuma esperança. Porque eles olhavam para os velhos, para as crianças, e viam as crianças morrendo de fome. E souberam de histórias terríveis, de iam matar o seu próprio filho e se alimentar, e de comer esterco de porco com cabeça de jumento. E aí todos, apavorados, lembraram de um homem de Deus, chamado Eliseu, e falaram: vamos consultar o homem de Deus. Porque se nós estamos passando por essa situação é porque Deus está vendo. E se Deus está vendo, eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa. E procuraram esse homem. E quando chegaram lá, Deus já tinha mandado uma resposta para Eliseu. E Eliseu disse: assim diz o Senhor. Era uma mensagem de Deus para aquele povo. O evangelista Isaac diz que quando alguém está aqui na frente ministrando louvor, como Aldo, como o próprio evangelista Isaac, amém, o Everton, esses homens estão na qualidade de profetas de Deus, sim. Quando alguém vem ministrar uma oferta aqui, o dízimo, quando o pastor está pregando, ele está na qualidade de profeta de Deus. Ou seja, ele está recebendo algo de Deus e está passando para a igreja. Ele recebe de Deus um recado, e esse recado ele entrega à igreja. E ele deu como profeta, recebeu um recado de Deus para aquela situação. E a resposta que Deus tinha dado àquele povo era a seguinte: amanhã, neste mesmo horário, o horário mais ou menos do meio-dia, em que os homens foram procurar este profeta, a mensagem de Deus era: o quadro vai reverter. Amanhã, nesse mesmo horário, a situação vai reverter de uma forma tremenda. Tudo que é tristeza vai se transformar em alegria. Tudo que é pânico, terror, vai se transformar em bênção e sossego de Deus. Tudo aquilo, fome, vai se transformar em abundância. Tudo aquilo de miséria vai se transformar em grande fartura. Tudo vai mudar. Amanhã, neste mesmo horário. Aí, como nós lemos nesse versículo, um capitão do exército disse: não, ainda que Deus abra a janela do céu, ainda que um milagre venha acontecer, isso é impossível. Olha como está a situação. Tem mulher matando um filho comendo. Tem gente se alimentando de cerco de fogo, comendo cabeça de jumento. E esse homem está dizendo uma coisa dessa, que amanhã o quadro vai reverter. Nós estamos vivendo uma situação de crise. Mas Deus está cuidando dos seus. Aleluia. E está abençoando os seus. É verdade. Aleluia. A crise pode apertar, mas uma coisa eu sei: Deus vai guardar o seu povo e vai proteger o seu povo. E se alguém for mandado embora, Deus vai abrir outra porta, melhor ainda para você. Porque Deus cuida do seu povo. Deus está no controle das coisas, e Deus ele gosta de quando ele encontra alguém que tenha fé nele, que acredita nele, que crê nas suas palavras, e quando ele fala que vai abençoar, meu irmão, se Deus falou que vai me abençoar, estou tranquilo, estou sossegado, porque foi Deus que me prometeu. Deus gosta disso. Deus gosta de quando as pessoas realmente creem nele, porque quando nós temos fé, o impossível se torna possível. O milagre acontece, ele aparece. Do nada, do inacreditável, pois aquele capitão pecou diante do Senhor. Pois muitos crentes têm pecado diante de Deus por não acreditar no poder e na glória do Deus vivo. Quantos crentes estão servindo a Deus, mas não acreditam em nada, não acreditam numa cura, ficam enfermos, sofrendo, chora, se desespera, mas não é capaz de dizer: Senhor, me cura dessa enfermidade, porque o Senhor é Deus. E eu creio no teu poder e na tua glória, quero ser curado agora dele. Tem gente que está sofrendo, está enfermo, está padecendo, porque não crê no poder e na glória do Deus vivo. Aquele homem desacreditou do Senhor. E é uma coisa que desacalha o coração de Deus, é quando nós somos incrédulos. Jesus ficou irado, irritado com a incredulidade de Tomé.
Agora você vai acreditar em mim, Tomé? Aqui, ó, está furada a minha mão, está furado o meu pé. Toca em mim para você acreditar. Não, Senhor, não, Senhor. O senhor entendeu errado. Quem entendeu errado aqui?